Meu nome é Alcides, tenho 52 anos e trabalho há mais de metade da minha vida no Instituto Médico Legal do Recife. Já perdi a conta de quantos corpos passaram pela minha mesa. Acidentes, suicídios, homicídios, causas naturais. Depois de um tempo, o ser humano desenvolve uma espécie de couraça. Você aprende a separar o que é seu do que pertence ao silêncio daquelas gavetas de aço. Mas há coisas que atravessam qualquer couraça. E por mais que o tempo passe, há um caso que ainda me tira o sono. Foi numa madrugada chuvosa, início de 2022. A chuva caía fina, mas constante, fazendo um som ritmado no telhado metálico do prédio. Eu estava de plantão com Jonas, um rapaz novo, esforçado, mas ainda verde para aquele ambiente. O cheiro forte de formol e desinfetante nunca deixa de impregnar, não importa quanto tempo a gente passe ali. Eram quase 2h20 da manhã quando o interfone tocou. O vigia avisou que uma ambulância do hospital público estava chegando com um corpo para necropsia imediata. Morte súbita, homem jovem, causa desconhecida. Peguei o jaleco limpo, as luvas e fui até a doca. A maca desceu coberta por um lençol branco ainda úmido da chuva. O enfermeiro preencheu os dados. Rogério, 34 anos, empresário. De acordo com o relatório preliminar, o óbito havia ocorrido menos de 4 horas antes. A esposa relatou que ele simplesmente caiu desacordado enquanto colocava o filho para dormir. Chegou sem vida ao hospital. Sem sinais de violência, sem histórico de doenças graves. Corpos recém-falecidos costumam manter certa rigidez inicial, mas nada que chamasse atenção. Só que, ao aproximar a lanterna do rosto dele, senti algo que me incomodou. A pele já parecia diferente, pálida demais, mas com um tom levemente amarelado, como se tivesse mais tempo de morte do que constava. Um leve odor estranho escapava. Não era o cheiro comum de decomposição, mas algo agridoce, quase metálico. Estranho para quem acabou de morrer, né, doutor? Comentou Jonas, tentando disfarçar o desconforto. É estranho, sim, respondi, sem tirar os olhos do corpo. Levei-o para a sala de necropsia. O barulho do exaustor misturava-se ao som da chuva do lado de fora. Preparamos os instrumentos: bisturi, pinças, tesouras, serra elétrica. O ritual de sempre. Anotei o horário no prontuário. 03:07. Comecei o exame externo. Nenhuma marca de trauma, nenhum sinal de sufocamento. Nada que indicasse uma causa evidente. Apenas aquele cheiro persistente. Talvez o hospital tenha armazenado o corpo em temperatura errada. Pensei alto. Jonas apenas assentiu, visivelmente tenso. Ao fazer a incisão no tórax, percebi de imediato algo que me fez recuar. Um jorro de líquido escuro, denso, com odor de podridão. Não era possível. Aquilo não era normal para um corpo de poucas horas de morte. Os tecidos internos estavam completamente necrosados, as vísceras moles deterioradas, e o interior do abdômen fervilhava de pequenas larvas brancas. Jonas deu 2 passos para trás, levando a mão ao rosto. Meu Deus, doutor, isso é impossível. O corpo acabou de chegar. Eu não respondi. Só olhei para aquilo tentando encontrar uma explicação racional. Nenhuma fazia sentido. Mesmo em casos de morte por infecção grave ou envenenamento, o processo de decomposição não avança assim tão rápido. E aquelas larvas... Não havia tempo biológico para que existissem. Senti uma pontada no estômago. O cheiro parecia encher todo o ambiente, como se o ar ficasse mais pesado. Continuei o procedimento, registrando tudo com cuidado. Quando se está diante do inexplicável, a única defesa é o método. E foi aí que vi algo ainda mais perturbador. Entre as costelas, logo abaixo do coração, havia algo dobrado, preso num emaranhado de tecido necrosado. Uma folha de papel amassada, encharcada de fluido corporal. Com uma pinça retirei com cuidado. Abri devagar. As letras trêmulas e pretas escritas à mão ainda podiam ser lidas sob a luz fria da lâmpada cirúrgica. Apodrecer por dentro. Por um instante não houve som algum. Nem a chuva, nem o exaustor. Só o zumbido baixo da luz. Jonas começou a rezar baixinho. Quem colocaria isso ali, doutor? Alguém mexeu nesse corpo? Não sou de me impressionar fácil, mas admito que senti o coração disparar. Verifiquei de novo o registro de entrada. O corpo fora lacrado no hospital, vindo direto para o IML.
Ninguém deveria ter mexido. Nenhum parente, nenhum enfermeiro. Apertei o papel nas luvas. Apodrecer por dentro. Aquilo ecoava na minha cabeça. Decidimos suspender o exame e chamar a perícia fotográfica. Enquanto aguardávamos, Jonas não tirava os olhos do corpo. "O senhor acha que isso é coisa feita?" Ele perguntou hesitante. Respondi com frieza. "A gente trabalha com ciência, Jonas. Deixa o resto para quem acredita em outra coisa." Mas a verdade é que nem eu acreditava completamente nas minhas palavras. Mais tarde, quando os peritos chegaram, fotografaram tudo e coletaram amostras. Eu me sentei um pouco afastado, observando o corpo daquele homem que, segundo a esposa, era saudável, alegre, cheio de planos. Ela mesma havia dito que ele estava abrindo a própria empresa, que o filho tinha acabado de nascer, e agora, ali diante de mim, parecia ter sido devorado por dentro, como se algo o tivesse corroído em vida. Pensei em feitiçaria, mas afastei a ideia. Sou homem de ciência. Ainda assim, havia algo na expressão do rosto dele. Os olhos semiabertos, a boca levemente torcida, um traço de angústia. Era como se tivesse percebido o que estava acontecendo antes de morrer. Naquele dia, finalizei o relatório parcial e pedi que o corpo ficasse isolado até segunda ordem. Antes de sair da sala, olhei mais uma vez para o papel sobre a bandeja de inox. As palavras pareciam mais escuras, como se a tinta ainda estivesse úmida. E por algum motivo que não sei explicar, senti a necessidade de fazer uma oração. Fechei os olhos, tirei as luvas e, em silêncio, comecei o Pai Nosso. Foi quando ouvi o som, um estalo seco, vindo de uma das janelas. Em seguida, uma corrente de ar gélido atravessou a sala, forte, repentina, quase violenta. As cortinas metálicas bateram contra a parede, papéis voaram. Jonas gritou, assustado. Mas não havia janela aberta, nenhuma porta destrancada. Lá dentro, tudo era hermeticamente fechado. A ventania cessou tão rápido quanto começou, e o silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer ruído. Eu e Jonas ficamos ali, imóveis, encarando o corpo de Rogério sobre a mesa. E naquele instante, eu juro que vi o peito dele se mover. Naquela noite, depois da ventania, eu não consegui continuar o trabalho. Jonas saiu da sala pálido, dizendo que precisava de ar. Fiquei sozinho, encarando o corpo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não era possível que tivesse sido o vento. A sala de necropsia é completamente vedada, sem janelas abertas, sem frestas. E mesmo que houvesse alguma entrada de ar, não seria suficiente para levantar papéis, derrubar bandejas e apagar uma das lâmpadas do teto, como aconteceu. O papel com as palavras "apodrecer por dentro" continuava ali, colado na bandeja metálica por uma fina camada de sangue seco. Olhar para aquilo me dava um desconforto físico, um peso no peito, como se aquelas palavras tivessem sido escritas para alguém específico, e esse alguém pudesse ser eu. No relatório, descrevi o fenômeno como uma corrente de ar anormal, mas sabia que essa expressão não dizia absolutamente nada, apenas servia para que o documento permanecesse dentro dos limites da razão. Terminei o plantão por volta das 6 da manhã. Quando saí, o céu começava a clarear, mas o ar parecia ainda carregado, como se a noite não tivesse ido embora completamente. Passei o fim de semana tentando não pensar no caso, mas falhei miseravelmente. A imagem do corpo, o cheiro, o papel, o vento, tudo se repetia na minha cabeça em ciclos, principalmente à noite. Quando fechava os olhos, era como se visse o rosto de Rogério, inchado e imóvel, me observando através das pálpebras semicerradas. Na segunda-feira voltei ao IML mais cedo que o habitual. A primeira coisa que fiz foi procurar o corpo. Pedi que mantivessem o gabinete frigorífico fechado, mas queria verificar pessoalmente. Quando abri a gaveta, uma onda de ar pesado e úmido escapou. O corpo estava em estado avançado de decomposição, muito além do esperado. Em 3 dias parecia ter semanas de morte. A pele estava escura, estufada, os tecidos começando a se liquefazer. Eu já tinha visto cadáveres assim, mas nunca evoluindo dessa forma, nesse tempo. Registrei novamente, fotografei. Coisas assim precisam de evidência. Jonas chegou pouco depois. Evitava olhar diretamente para o corpo. "Doutor, o senhor viu a esposa do homem? Tá aí na recepção."
Marina? Sim. Quer falar com o senhor. Disse que precisava entregar uma coisa. Ela entrou na sala alguns minutos depois. Era jovem, de aparência cansada. O rosto inchado de quem não dorme há dias. Trazia um envelope pequeno nas mãos. O senhor é o Dr. Alcides, não é? O que fez o exame no meu marido? Assenti pedindo que ela se sentasse. Ela segurava o envelope como quem segura algo perigoso. Doutor, eu não sei se o senhor acredita nessas coisas. Mas antes de morrer, o Rogério vinha dizendo que tinha alguém querendo o mal dele. Ele começou a encontrar coisas estranhas, no quintal de casa. Pedaços de pano amarrados com cabelo, bonecos pequenos, terra queimada. Eu achava que era coisa da cabeça dele, que ele estava estressado, sabe? Mas depois do que aconteceu, eu não sei mais o que pensar. Ela abriu o envelope e colocou sobre a mesa algumas fotografias. Em uma delas, viu que parecia ser um pequeno feixe de ossos amarrados com barbante, enterrado próximo a uma árvore. Outra mostrava um papel sujo, dobrado, com algo escrito. O início da frase era idêntico a que encontrei dentro do corpo. Apodrecer. Engoli seco. Onde ele achou isso? Perguntei. No terreno de casa, 2 semanas antes de morrer. Fiquei em silêncio por um momento. Ela chorava, mas parecia mais confusa do que triste. Eu só quero entender, doutor. O que fizeram com ele? Foi alguma doença? Envenenamento? O senhor pode me dizer? Não soube o que responder. A ciência me dava poucas ferramentas diante daquilo. Ainda estamos analisando, dona Marina, mas vou cuidar pessoalmente do caso. Ela assentiu, enxugando o rosto, e antes de sair, me olhou de um jeito estranho, quase como quem pede ajuda. Ele era uma boa pessoa. Nunca fez mal a ninguém. Só queria trabalhar, cuidar da gente. Eu não entendo por que alguém faria isso com ele. Depois que ela saiu, fiquei alguns minutos observando as fotos sobre a mesa. As coincidências eram demais. O mesmo tipo de letra, as mesmas palavras, a mesma mensagem que encontrei dentro do corpo. Fiquei algum tempo olhando para as fotografias deixadas por Marina. Aquelas imagens de bonecos, fios, terra revirada, poderiam ser apenas superstições, coisas sem valor científico. Mas o papel encontrado dentro do corpo e outro igual descoberto por ela no quintal me deixavam inquieto. Era coincidência demais. Enviei o bilhete para análise grafotécnica e toxicológica. O resultado mostrou que a tinta possuía resíduos orgânicos, provavelmente sangue misturado com alguma substância ressecada. O papel era comum, mas apresentava traços de umidade e solo, como se tivesse sido enterrado. Nenhum dos funcionários do hospital admitiu ter tocado no corpo depois do óbito. A esposa jurava que o marido não se envolvia com nada desse tipo e que jamais escreveria algo assim. Eu mesmo confirmei. A caligrafia não coincidia com a dele. Ainda assim, não havia evidências de crime. Nenhum sinal de violência, nenhum indício de envenenamento. O laudo final apontou morte súbita de causa indeterminada, com decomposição acelerada. Foi o mais próximo que consegui chegar da verdade. Mas o que mais me perturbava era o como. Como aquele papel foi parar dentro do corpo, entre as costelas, sem deixar marca externa de inserção. O bisturi não encontrou nenhum ponto de violação. Parecia ter surgido ali, como se fizesse parte do próprio tecido. Conversei com Jonas sobre isso, e ele evitava o assunto. Disse que desde aquela noite vinha sonhando com o corpo, ouvindo passos no corredor, sentindo o mesmo cheiro agridoce da sala de necropsia. Pedi que tirasse uns dias de folga. No fundo, eu também precisava. Alguns dias depois, a funerária veio buscar o corpo para o sepultamento. Eu acompanhei o processo, o que não costumo fazer. Quis ter certeza de que tudo terminaria da forma correta. Marina estava lá, de preto, o rosto abatido. Quando me viu, se aproximou. "O senhor acha que alguém fez alguma coisa com ele, doutor?" Perguntou segurando um lenço. Demorei a responder. A verdade é que eu não sabia, e ela parecia querer ouvir qualquer coisa que fizesse sentido. "Não posso afirmar nada, dona Marina. Há coisas que a gente não entende completamente. Mas ele não sofreu. Foi rápido." Ela assentiu, mas não parecia convencida. Antes de se afastar, me entregou um pequeno crucifixo, dizendo que Rogério o usava sempre no pescoço. "Quero que o senhor fique com ele, por ter sido o último a cuidar dele." Aceitei.
O corpo foi enterrado no cemitério de Santo Amaro, numa manhã abafada e cinzenta. Pouca gente compareceu. A terra úmida cobriu o caixão, e o som da chuva fina voltou a me acompanhar, como naquela primeira madrugada. Naquele dia, antes de deixar o cemitério, olhei uma última vez para o chão recém-fechado. No bolso do jaleco, o crucifixo parecia mais pesado do que deveria. E por um instante, só um, tive a sensação de sentir de novo o mesmo cheiro agridoce, metálico, vindo do nada. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Meu nome é Henrique, e há mais de 15 anos eu trabalho como médico legista em uma cidade pequena chamada Nova Esperança, no interior de Minas. É um lugar cercado por morros, onde o frio chega cedo e o nevoeiro parece nunca ir embora completamente. As pessoas aqui são simples, religiosas e falam baixo, como se o vento pudesse carregar segredos. Quando a pandemia começou, em 2020, o hospital da cidade virou um caos. Faltava tudo: respirador, máscara, luva, até saco para cadáver. O IML, onde eu trabalhava, era um prédio velho pintado de verde claro por fora e de mofo por dentro. Tinha um cheiro que misturava formol, café requentado e desespero. Eu já tinha visto muita coisa ali: corpos carbonizados, acidentes, tiros, facadas, mas nada me preparou para o que começou a acontecer naquele ano. A rotina parecia normal no começo. Eu chegava por volta das 8, cumprimentava Damião, o técnico que me ajudava nas necropsias, e Celso, o motorista do rabecão. O chefe Alcides era um homem calado, de fala arrastada, o tipo de pessoa que parece não se abalar com nada. Mas lá por abril, começaram a chegar corpos demais. Gente jovem, às vezes sem histórico de doença. A explicação oficial era sempre insuficiência respiratória aguda ou complicações da Covid. Só que quando eu abria alguns corpos, algo não batia. Em muitos deles, os órgãos estavam faltando. Não removidos cirurgicamente, faltando mesmo. Rim, fígado, às vezes até córneas. E não era o tipo de coisa que se perde durante um transporte ou um procedimento errado. Eram retiradas limpas, feitas com precisão. No início, pensei que fosse erro de registro. Talvez o hospital tivesse feito retirada para doação e ninguém me avisou. Mas quando perguntei a Alcides, ele só me olhou por cima da máscara e disse: Henrique, tem coisa que é melhor não anotar. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias. A pandemia avançava e os caminhões de corpos chegavam quase toda a madrugada. Alguns vinham selados com lacres que diziam uso restrito, vigilância sanitária. Quando eu questionava o conteúdo, Alcides dizia que não era para abrir, que eram casos controlados pelo governo. Mas uma noite, por volta das 2 da manhã, o gerador falhou e o freezer principal desligou. O lacre de um desses sacos estava parcialmente rompido e o corpo dentro começou a descongelar. O cheiro de decomposição se espalhou pelo corredor. Eu precisei agir rápido para evitar contaminação. Quando abri o zíper, não era um corpo inteiro. Era o tronco de um homem, sem cabeça, sem braços e com o abdômen costurado às pressas. Dentro não havia nada, nenhum órgão, só gaze e algodão. Damião, que estava comigo, ficou pálido e vomitou no canto da sala. Eu fechei o saco, passei álcool nas mãos e fiquei parado olhando para o chão por alguns minutos. Não sabia se chamava a polícia, o hospital, ou simplesmente fingia que nada tinha acontecido. No dia seguinte, Alcides me chamou na sala dele. Estava sentado, como sempre, com o jaleco limpo e o café fumegando na mesa. Eu soube que você abriu o saco do caminhão, ele disse sem levantar a voz. O gerador caiu, o corpo começou a descongelar. Eu só queria evitar contaminação, respondi. Entendo, mas da próxima vez, não mexa. Há protocolos. Ele falou isso como se estivesse explicando a alguém que deixou a luz acesa, não como quem acabava de descobrir que um tronco humano apareceu sem órgãos. Depois desse dia, comecei a reparar em outras coisas. Os registros estavam sendo alterados, datas trocadas, nomes apagados.
Às vezes, corpos que eu lembrava de ter examinado simplesmente desapareciam do sistema. Celso, o motorista, comentava que levava corpos para fora da cidade, mas nunca dizia para onde. E Damião começou a faltar muito. Dizia que estava enjoado do serviço. Certa tarde, vi Alcides conversando com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela usava um terno escuro, cabelo preso, e falava com ele num tom calmo, quase confiante. Quando passei pelo corredor, ela me olhou. Um olhar frio, direto. "Henrique, este é a Lívia", disse Alcides. "Ela veio da coordenação sanitária estadual. Vai supervisionar alguns casos." Ela estendeu a mão, mas eu hesitei. Havia algo estranho naquele toque. Frio, seco, como se ela não tivesse sangue correndo nos dedos. Nos dias seguintes, Lívia começou a aparecer com frequência. Às vezes, ficava parada observando as necropsias, anotando em um tablet. Outras vezes, entrava na câmara fria sem motivo aparente. Eu nunca a via suar, nem tirar a máscara, mesmo nas noites mais abafadas. Certa vez, quando fiquei sozinho na sala de necropsia, ouvi vozes vindo do corredor. Reconheci a voz de Alcides e a dela. "Os próximos 5 precisam estar prontos até amanhã. O caminhão chega às 3. "Entendido", ele respondeu. "E o Henrique?", ela perguntou. Houve uma pausa. "Ele ainda não entendeu o que acontece aqui, mas vai entender. Naquela noite fui para casa com o coração batendo forte. Morei sozinho durante a pandemia, num apartamento pequeno perto do centro. A cidade estava deserta. O som do vento passando pelas janelas vazias era o único sinal de vida. Enquanto tomava banho, senti uma coisa estranha. Uma leve pressão, como se alguém me observasse. Olhei para a janela do banheiro, dava para o pátio do prédio ao lado, completamente escuro. Mas juro que vi uma silhueta parada ali, imóvel. Quando saí, a janela estava entreaberta. Eu podia jurar que tinha fechado. Nos dias seguintes, comecei a receber ligações estranhas. Números desconhecidos, sempre de madrugada. Quando eu atendia, só ouvia uma respiração curta, acelerada, e depois silêncio. Uma madrugada, acordei com o celular vibrando. Era uma mensagem anônima. "Você não devia ter aberto aquele saco." Fiquei parado por minutos olhando para a tela, tentando entender quem mandou. O número não tinha foto, não tinha nome. Eu apaguei a mensagem, mas aquilo me corroeu o resto da noite. No dia seguinte, quando cheguei ao IML, Damião não estava lá. Perguntei por ele a Alcides e ele disse que o rapaz tinha pedido transferência. Só que Damião nunca mais apareceu, nem respondeu minhas mensagens. Foi nessa mesma semana que o hospital começou a mandar mais corpos lacrados, todos com etiquetas idênticas, assinadas por alguém chamado Ellie Dorn. Eu demorei para perceber o óbvio. Lívia Dorn, o nome completo dela. Comecei a anotar tudo num caderno velho escondido no armário do meu consultório. Datas, horários, nomes. Eu precisava entender. Mas na noite em que resolvi copiar as anotações para um pendrive, alguém entrou no IML. Eu estava sozinho. O som dos meus próprios passos ecoava no corredor quando ouvi o barulho metálico de uma maca sendo arrastada. Fui até a sala de necropsia, mas a luz estava apagada. Quando acendi, a maca estava no meio da sala e em cima dela havia um saco preto. O zíper estava meio aberto. E dentro eu vi algo que me fez recuar de imediato. Era o rosto de Damião, mas o corpo não era dele. Eu fiquei alguns minutos parado olhando aquele corpo. O rosto de Damião estava parcialmente desfigurado, os olhos ainda abertos, fixos em mim. Mas o resto não era dele. Era o corpo de uma mulher, costurado de forma grotesca, como se alguém tivesse tentado montar um ser humano às pressas. Fechei o zíper com as mãos tremendo e dei alguns passos para trás. A maca tinha marcas de arrasto recentes, como se tivesse sido empurrada até ali há poucos minutos. Corri até a porta e travei o cadeado por dentro. O IML estava silencioso, só o zumbido das lâmpadas e o tic-tac do relógio. Tentei ligar para Alcides, mas ele não atendeu. Tentei o Celso, nada. Peguei o celular para tirar uma foto do corpo, mas a tela apagou sozinha. Quando tentei ligar de novo, o aparelho já estava sem bateria. E eu juro que ele estava com mais de 70% minutos antes. Foi quando ouvi o som.
Uma maca sendo arrastada de novo, só que dessa vez do outro corredor. O barulho vinha acompanhado de passos lentos, pesados. Eu apaguei a luz da sala e encostei atrás da porta, segurando a respiração. O som foi se aproximando, parando bem na frente da porta. E então alguém falou, num tom calmo, quase sussurrado: "Henrique, abre." Era a voz de Alcides. Mas havia algo estranho nela, sem emoção, sem pressa, como se ele estivesse repetindo algo que foi mandado dizer. Eu não respondi. O som ficou parado por uns segundos e depois se afastou, até sumir. Esperei quase 20 minutos antes de destrancar a porta. O corredor estava vazio, mas havia marcas de rodinhas no chão, indo em direção à saída dos fundos. Corri para fora e entrei no meu carro. O céu estava completamente escuro, sem lua, e o ar cheirava a formol e chuva. Dirigi sem destino, só para me afastar daquele prédio. Acabei parando num posto de gasolina na estrada. Fiquei lá até amanhecer, sentado dentro do carro com as mãos trêmulas e a sensação de que alguém podia aparecer a qualquer momento. Na manhã seguinte, fui direto ao hospital. Queria falar com alguém, registrar o que vi. Mas quando mencionei o nome Damião para a recepcionista, ela franziu a testa e respondeu: "Não tem ninguém com esse nome aqui, doutor." "Como assim? Ele trabalhava comigo no IML." "Desculpa, mas nunca teve nenhum funcionário com esse nome registrado." Eu fiquei olhando para ela sem entender. Damião existia. Eu falava com ele todo dia, tinha o número dele salvo. Mas quando abri o celular, a conversa estava vazia, sem mensagens, sem histórico, sem contato. Naquele dia, quando voltei ao IML, Lívia estava me esperando. "O que o senhor veio fazer aqui, Dr. Henrique?" perguntou com aquele sorriso contido que nunca chegava aos olhos. "Eu quero falar sobre o corpo que apareceu ontem." "Que corpo?" Ela cruzou os braços. "Nenhum registro de entrada desde terça. Tinha uma maca no meio da sala com o rosto de Damião. O senhor deve estar muito cansado." Ela deu um passo à frente e por um instante senti o cheiro do perfume dela, algo doce, enjoativo, que me deu ânsia. "O senhor tem trabalhado demais, Henrique. Por que não tira uns dias?" "Quem é você, afinal?" perguntei. Ela olhou para mim como quem observa um paciente delirando. Só alguém tentando manter a ordem. E saiu deixando a porta aberta atrás de si. Naquela noite cheguei em casa e encontrei meu apartamento diferente. Nada gritante, só pequenos detalhes. A cadeira da cozinha estava virada para o lado errado. A toalha do banheiro estava seca, mas eu a tinha deixado úmida de manhã. O abajur do quarto estava desligado da tomada. Não havia sinal de arrombamento. Eu tentei dormir, mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Damião costurado naquele corpo. Acordei suando com o som do celular vibrando na mesa de cabeceira. Mensagem desconhecida. "Você abriu de novo." A partir dali, comecei a viver em alerta. No hospital, percebi que alguns enfermeiros evitavam me olhar nos olhos. Alcides passou a me ignorar completamente. Celso não aparecia havia dias. Na sexta-feira, recebi uma ligação do número do hospital. Do outro lado, uma voz masculina, grossa, que eu não reconheci. "Dr. Henrique, o senhor precisa vir agora." O chefe mandou buscar um corpo identificado como caso especial. "Que corpo?" "Uma mulher. Foi encontrada viva dentro de um saco lacrado." A ligação caiu antes que eu pudesse perguntar mais. Peguei o carro e fui o mais rápido que pude. Quando cheguei, o portão do IML estava entreaberto. O ar frio da noite fazia a neblina rastejar pelo chão. Entrei. A luz do corredor principal estava piscando. Havia um rastro úmido no chão, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Segui o rastro até a câmara fria. A porta estava destrancada. Lá dentro havia 3 sacos pretos, 2 selados, um aberto. A mulher estava ali, deitada, coberta de suor e com os olhos arregalados. O peito subia e descia rápido. Ela tentava falar, mas só saía um som abafado, como se a garganta tivesse sido queimada. Tirei a máscara e me aproximei. "Ei, calma, você tá viva, tá ouvindo?" Ela me agarrou pelo braço com força e sussurrou, rouca: Eles me enterraram. Eu ouvi tudo." O grito dela foi tão forte que ecoou por todo o IML. Eu olhei em volta em pânico e percebi algo terrível. Os outros 2 sacos se mexeram. Um deles se abriu devagar. Lá dentro,
Um homem coberto de sangue respirava com dificuldade, os olhos revirando. Meu instinto foi correr até o telefone para pedir ajuda, mas quando olhei para trás, a mulher já não estava lá. Só o saco vazio. Fiquei rodando de sala em sala, chamando por ela, até chegar à necropsia. E lá estava Alcides de luvas parado sobre uma maca. Que bom que veio, Henrique. No corpo em cima da maca reconheci a mulher, o peito aberto, o sangue ainda fresco. "O que você fez? Ela estava viva!" Gritei. Ele levantou o olhar devagar. Não estava mais. Pelo menos não da forma certa. E então vi Lívia parada atrás dele. "Nós avisamos para você não abrir os sacos", disse ela. "Agora é tarde. O que vocês estão fazendo aqui? O que é isso?" Ela respirou fundo e respondeu como se estivesse falando de um trabalho qualquer. "Reaproveitamento." Senti o estômago revirar. Antes que eu pudesse reagir, Alcides fez um sinal com a cabeça e 2 homens com macacões azuis apareceram nas sombras. Um deles segurava algo pesado. Parecia um desfibrilador portátil. "Ele sabe demais", ouvi Lívia dizer. Tentei correr, mas o choque me atingiu antes que eu chegasse à porta. Tudo ficou branco. Depois preto. Quando acordei, estava deitado numa maca, com o corpo coberto por um lençol. Minhas mãos estavam presas por tiras de couro. A luz da sala era fraca, amarelada. Senti uma dor aguda no lado direito do abdômen. Toquei e percebi um curativo grosso. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Foi aí que ouvi passos se aproximando e o clique metálico de uma tesoura cirúrgica. A voz de Lívia soou perto do meu ouvido. "Não se preocupe, doutor. Vamos deixar você descansar agora." E então ela cochichou bem baixo, como se fosse um segredo. "A gente sempre começa pelos rins." Não sei quanto tempo fiquei desacordado depois daquele momento. Quando despertei, o teto branco e rachado do necrotério parecia girar. A dor no meu abdômen era tão forte que precisei morder o lençol para não gritar. Eu estava deitado em uma maca, vestindo apenas um avental hospitalar. As faixas de couro ainda prendiam meus pulsos, mas estavam frouxas. Não havia ninguém na sala. O ar estava pesado, cheirando a álcool e sangue seco. Aos poucos consegui me soltar. Levantei cambaleando e fui até a pia, onde havia um espelho rachado. Quando levantei o avental, quase desmaiei. Havia uma cicatriz recente, costurada com linha cirúrgica grossa bem no lado direito. Eu sou legista. Eu sei o que aquilo significa. Eles tinham tirado meu rim. A tontura veio forte, o suor frio escorrendo pelo rosto. Me apoiei na bancada e respirei fundo. Precisava sair dali antes que voltassem. A porta estava destrancada, mas o corredor à frente estava escuro. Só a luz vermelha do gerador piscando no fundo. Andei devagar, tentando não fazer barulho. Cada passo parecia ecoar quilômetros. Quando cheguei perto da saída dos fundos, ouvi vozes. Alcides e Lívia. "O corpo dele vai para onde?" perguntou ela. "Não vai para lugar nenhum. Ele assina o atestado de óbito dele mesmo." Eles riram. Meu coração disparou. Eu sabia que se me vissem ali, eu não sairia vivo. Esperei o som dos passos se afastar e corri até a área dos armários. Peguei minhas roupas, o crachá e o pendrive, onde eu tinha guardado as anotações. Estava molhado de sangue. Não sei de quem. Quando saí pela porta lateral, a madrugada estava fria e silenciosa. O vento trazia o cheiro do formol e da chuva que vinha do norte. Eu cambaleei até o estacionamento com a visão turva e consegui entrar no meu carro. Dirigi sem destino. As estradas do interior pareciam todas iguais. A cada curva, eu achava que via faróis me seguindo, mas nunca tinha certeza. Só parei quando o tanque chegou na reserva. Um vilarejo minúsculo, 3 casas, um bar. Estacionei atrás do posto e desmaiei no banco. Acordei de manhã com alguém batendo no vidro. Um homem velho, dono do bar, olhava para mim assustado. "Tá tudo bem, moço?" Só um mal-estar", menti. Ele me deu água e deixou que eu usasse o banheiro. Quando levantei a camisa, a cicatriz ainda estava lá, inchada, costurada de forma apressada. Peguei o pendrive do bolso. Ainda estava comigo. Era a única prova que eu tinha. Tentei acessar em um computador público, mas os arquivos estavam corrompidos. Todas as pastas apareciam vazias, com datas modificadas. E então percebi algo pior. O meu nome não constava em nenhum registro profissional, nenhum documento do Conselho de Medicina,
Nada. Era como se Henrique nunca tivesse existido. Nos dias seguintes, comecei a perceber que estava sendo seguido. Um carro preto, sem placa, parado na rua da pousada onde eu me escondia. As luzes se acendiam sempre que eu passava na janela. Às vezes, à noite, alguém batia na porta. 3 batidas leves, espaçadas. E depois, silêncio. Eu não dormia mais. Tinha medo de fechar os olhos e acordar de novo numa maca. Uma madrugada, fui até a rodoviária para tentar sair da cidade. Comprei uma passagem para Belo Horizonte, mas quando olhei para o lado, Lívia estava lá, encostada no pilar, me observando. Não sorriu. Apenas balançou a cabeça devagar, como quem diz, não adianta. Saí correndo pela rua, tropeçando sem olhar para trás. Nunca peguei aquele ônibus. Depois disso, mudei de cidade. Troquei de número, de documento, de nome em alguns lugares. Hoje falo com você anonimamente. Uso um celular velho, daqueles que não têm internet. Escrevo essa história de um quarto pequeno, com as cortinas fechadas. De vez em quando, ainda sinto a cicatriz pulsar, como se algo ali dentro estivesse vivo. Já pensei em procurar um hospital, mas quem garante que não são eles que administram tudo? A pandemia acabou, pelo menos oficialmente. As pessoas voltaram às ruas, rindo, sem máscara. Mas no interior, alguns cemitérios ainda recebem caminhões à noite. Corpos que ninguém reclama. Caixões lacrados sem identificação. Se você mora em cidade pequena, talvez já tenha ouvido o som. Um motor ligado de madrugada, freando devagar perto do muro do cemitério. Um grupo de homens descarregando algo pesado coberto por lona. E depois silêncio. Eu ouvi isso mais de uma vez e sei o que significa. Um tempo atrás, entrei em contato com um jornalista. Quis contar tudo, mostrar as cicatrizes, o que restava dos meus registros. Ele marcou de me encontrar num restaurante na estrada. Esperei 2 horas. Ele nunca apareceu. No dia seguinte, o corpo dele foi encontrado em um motel a 30 quilômetros daqui. A causa da morte no laudo: parada cardiorrespiratória não especificada. O médico que assinou o laudo: Alcides. Foi aí que eu entendi que não existe saída. Eles ainda estão lá. Lívia, Alcides, os motoristas, os seguranças, todos fazendo o mesmo trabalho, só que agora com menos atenção da imprensa. As pessoas acham que com o fim da pandemia acabou também o desespero. Mas não acabou. Só ficou mais fácil esconder os corpos. Eu não sei se consigo fugir mais. Às vezes acho que já colocaram algo dentro de mim. Há noites em que acordo com a sensação de que alguém me abriu enquanto eu dormia. Um gosto metálico na boca, uma pontada no abdômen. Na semana passada, voltei a receber mensagens. Fique onde está. A gente precisa de você de volta. Você é parte do projeto, Henrique. Eles me chamam de volta como se eu fosse deles. E talvez seja mesmo. Eu não sei quanto tempo ainda tenho. Se você está ouvindo isso, talvez eu já tenha desaparecido. Talvez meu corpo esteja em alguma câmara fria com outro nome, pronto para reaproveitamento. Mas eu precisava deixar esse registro. Precisava contar o que vi, porque as pessoas acham que o horror da pandemia foi só o vírus, mas o verdadeiro horror estava no que fizeram com os corpos. E se você trabalha em hospital, IML, funerária, preste atenção. Se um caminhão chegar de madrugada, com lacres que dizem uso restrito, vigilância sanitária, não aceite. Não assine nada. E nunca, nunca, abra o saco.